Existe um tipo de afastamento que acontece sem decisão. Você não escolhe se distanciar, simplesmente percebe em algum momento que já está distante. As respostas ficam mais curtas, os encontros começam a ser evitados e aquilo que antes era natural começa a exigir esforço. Não existe uma ruptura clara, só um afastamento silencioso que cresce aos poucos, quase imperceptível. O mais estranho é que isso entra em conflito com o que você sente, porque no fundo você ainda quer conexão, ainda quer proximidade, troca, presença, mas ao mesmo tempo, algo dentro de você recua, como se existir perto dos outros começasse a custar mais do que deveria, como se algo invisível estivesse sendo exigido de você o tempo todo. Para quem está de fora, isso pode parecer desinteresse, pode parecer frieza, mudança de comportamento, até rejeição, mas por dentro a experiência é completamente diferente. Não é falta de vontade, é falta de energia emocional disponível. É como se você estivesse presente fisicamente, mas internamente já estivesse cansado antes mesmo de começar. E isso acontece porque, para você, conexão não é algo neutro. Existe um processamento acontecendo por trás de cada interação. Você percebe nuances, interpreta sinais, tenta ajustar respostas, evita conflitos, calcula reações. O que para muitos é automático, para você exige presença mental constante, e isso com o tempo desgasta. Sem perceber, sua mente começa a associar proximidade com esforço, não de forma consciente, mas emocional. Estar com pessoas passa a carregar uma camada extra de tensão, não porque algo ruim necessariamente acontece, mas porque você está sempre, de alguma forma, se regulando por dentro. E quando esse padrão se repete, algo muda sutilmente. Sua mente aprende. Aprende de se aproximar pode significar se cansar. Aprende que estar presente pode significar se sobrecarregar. E a partir daí, começa a criar pequenas estratégias de proteção, não explícitas, mas eficazes. O afastamento começa exatamente nesse ponto, não como rejeição, mas como preservação. Você se distancia para não se desgastar, evita para não precisar sustentar um estado interno que já está no limite. E por um momento, isso até parece funcionar. O silêncio traz alívio. Mas esse alívio não dura completamente, porque junto com a distância vem outra sensação, uma sensação de desconexão que não é confortável. Você sente falta das pessoas, mas não consegue se aproximar. Sente falta da troca, mas não consegue sustentar o contato. E isso cria um conflito difícil de resolver. É nesse ponto que muita gente começa a se julgar, a pensar que tem algo errado consigo, que está se tornando frio, distante, diferente. Mas talvez o problema não seja o afastamento em si, e sim o que está por trás dele, porque esse comportamento não surgiu do nada. Existe um histórico emocional silencioso influenciando isso. Momentos em que você precisou se adaptar demais, situações em que não foi compreendido, experiências em que estar próximo significou se desgastar, se anular ou se ajustar além do que era saudável. Tudo isso vai sendo registrado e, com o tempo, sua mente começa a antecipar. Ela não espera mais o desgaste acontecer, ela se antecipa a ele e faz isso da forma mais eficiente possível, evitando, criando distância antes mesmo que você perceba, como se estivesse tentando te proteger de algo que ainda nem aconteceu. O problema é que essa proteção também te afasta do que você precisa, porque conexão continua sendo importante para você, mas agora ela vem acompanhada de um custo emocional que parece alto demais. E isso faz com que você fique preso entre duas forças opostas, a vontade de se aproximar e a necessidade de se proteger. E aqui começa a mudança de perspectiva. Talvez você nunca tenha se afastado das pessoas, talvez você tenha se afastado da forma como você aprendeu a se relacionar, de um modelo interno que exigia demais, que cansava, que desgastava, e não das pessoas em si. Quando você começa a enxergar isso, algo muda sutilmente. O julgamento diminui, a curiosidade aumenta. Você começa a observar o que acontece dentro de você quando está perto de alguém. Começa a perceber o esforço invisível, as tensões internas, os ajustes constantes. E aos poucos surge uma possibilidade nova, a de se aproximar sem repetir o mesmo padrão, a de se conectar sem se sobrecarregar, a de estar presente sem precisar se adaptar o tempo todo.
não como algo imediato, mas como um processo de reconstrução interna. No fim, você entende algo que muda tudo. O afastamento nunca foi falta de interesse, foi excesso de carga emocional. E quando você começa a aliviar essa carga, a conexão deixa de ser um peso e volta, pouco a pouco, a ser algo possível.